faz também. Sim, prego muito. Não, eu sei falar só arroz, feijão, uai, né? Não, mas eu também sou da roça, porque a gente tem que ajeitar o negócio. Não é brincadeira, tá, pastor Júnior? É só para descontrair um pouquinho. Porque senão dorme, né? É verdade. Mas eu tenho certeza, pastor Júnior, que as portas se abrirão muito mais ainda para você. Amém. Né? Amém. Porque é importante nós termos pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas que estão dispostas a levar a palavra de Deus como ela é e como precisa ser aplicada. Graças a Deus. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um período assim de escassez, né? Da mensagem bíblica, né? A mensagem que a igreja realmente precisa ouvir, né? Sim. A gente tem visto, assim, pregador a gente sabe que tem muito, né? Tem arrudo, né? Como diz. Mas mensagens realmente que a igreja precisa ouvir, eu acho que ela está meio escassa, né? Então são poucos que ainda têm um compromisso de pregar a mensagem bíblica, né? Porque uma coisa é pregar a Bíblia, outra coisa é pregar sobre a Bíblia. Né? Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é estudar a Bíblia. E vivê-la, né? Colocar em prática aquilo que se lê. É verdade. É por isso que nós estamos aqui referendando a sua pessoa, porque hoje em dia, infelizmente, a verdade é essa, estamos aqui na rádio, onde tem muitas pessoas escutando, né? Pode falar assim, pastor Walter falando isso aqui na rádio, meu Deus do céu. Mas a verdade é que hoje em dia não tem nada a esconder para ninguém. As redes sociais estão aí, né, pastor? Verdade. Ninguém esconde nada de ninguém. O que acontece? A gente tem que dizer, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem de aparência. É verdade. Pessoas que trazem pão, peixe na sua bagagem são poucos. Mas ainda existem essas pessoas ainda que têm compromisso com a obra de Deus e têm compromisso com a palavra de Deus, né, pastor? É verdade. Né? Existe aí muitos gibeonitas, né? Que disfarçam, né? Com o chinelo velho no pé, pão embolorado para poder enganar o povo de Deus, né? Para mostrar uma falsa humildade, mas muitas vezes é um espírito de engano, né? Que tem enganado. É lamentável, né? É verdade. Mas tá bom, meu pastor Júnior, deixa Deus te usar. Amém. Viu? A Presbiteriana Renovada, Metodista Wesleyana, Igreja Batista, né? Normalmente os Batistas Renovada, né? Enfim, a gente prega, porque a mensagem que a gente prega é Bíblia. É Bíblia. Estou perguntando sempre porque às vezes as pessoas estão ouvindo, mas será que ele prega na nossa igreja te convidar? Se convidar, vai. Não, a gente vai sim. O claro. compromisso do pastor Júnior é com a palavra de Deus, não é com a placa de religião de ninguém. É com a palavra de Deus, é verdade? Isso. Né? E se você está ouvindo aí, ele vai ministrar agora, e se quiser convidá-lo, 33 988 34 35 91. É isso aí. E se quiser interagir com a gente agora, quando a gente sair daqui da rádio, os irmãos estiverem ouvindo, pode ir no canal no YouTube, no último vídeo meu que está lá, que é um vídeo de Agenda 2020. Vai no comentário, coloca o nome e o pedido de oração, tá? Que aí, ainda hoje eu vou estar orando pelo irmão ou pela irmã e pelo pedido de oração. Então, no YouTube, que o meu Facebook já não está cabendo mais ninguém, já está lotado, né? Então, no canal no YouTube é mais fácil. Vai no último vídeo, vai lá em comentar e coloca o nome e o pedido de oração. E aproveita e inscreve no canal, né? Clica no sininho, e clicando no sininho, toda vez que eu postar um vídeo, vai receber uma notificação de uma mensagem que a gente está pregando em algum lugar. Inclusive a mensagem de hoje, lá no Bela Aurora, que a gente vai estar filmando, né, no congresso, lá da abertura do congresso, com a participação dos jovens. A mensagem de domingo, lá no pastor Valdir Marcolino. E a mensagem de segunda-feira, que vai ser ministrada na Assembleia de Deus, morada, não é isso? A Demoradas, né? A Demorada. Pastor Osés Freitas, né? Isso aí. Você vai estar pregando lá segunda-feira, não é isso? Exatamente. Então quem quiser, talvez não dá para para tá fazendo um caminho legal, né? Bela Aurora, Campo eu estou Grande, feito, Demorada. a minha agenda desse final de semana aí até segunda-feira está abençoada. Eu tô muito feliz por essa. Inclusive, de estar ministrando Bela Aurora, né? O pastor me trouxe para estar ministrando, e já faz anos que eu estou comendo pelas beiradas, já preguei em várias congregações de Bela Aurora, e eu sempre dava uma piscadinha dizendo, pastor.
Dava seta para entrar, mas... para ir na sede, mas amém. Eu fico... Mas que legal, olha só, que quem te viu pregando em Bela Aurora na sexta-feira, né? No sábado, né? E que não é de Bela Aurora, porque o crente, eu penso o seguinte, crente que é crente, ele não larga a igreja dele no domingo à noite. É verdade. É verdade? Né? Alguém foi lá, visitou, crente que não é crente, gostou, vai lá na Deboas Nova domingo. Gostou de novo? Vai lá na Ademorada Pastor Oséias Freitas. E Deus vai ser glorificado. Amém, amém. Então tá bom, pastor Júnior, a alegria é muito grande pela sua simpatia, da sua pessoa, essa pessoa tão humilde como você é. Amém. Viu? Deus te abençoe. Agora deixa Deus te usar. Amém. Então, vamos lá, né? Vamos agora, nessa madrugada, nós vamos trazer uma palavra, não muito extensiva, né? Nós já temos visto Deus falar através de vários irmãos aqui, pela voz do pastor Walter, né? Isso. Então eu vou trazer uma palavra para os irmãos no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o capítulo de número 3, versículo de número 11, né? O versículo 11, muito conhecido, que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou repetir a leitura. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Palavra do Senhor, esse texto que nós lemos aqui, esse versículo, ele é o versículo que ele está ostensivo na sexta carta que o Senhor direcionou a uma das igrejas da Ásia, né, que foi a igreja de Filadélfia, que é considerada a igreja, vamos dizer assim, a igreja modelo, né? Ao versículo 11, o Senhor, ele avisa a igreja, alerta a igreja acerca da sua vinda, através das mãos do apóstolo João, que escreveu essa epístola, dizendo que ele viria sem demorar, porque o seu retorno não haveria de demorar. É muito interessante a gente observar a forma que o Senhor direciona essas palavras à igreja, não só a igreja de Filadélfia, mas enfim, a todas as igrejas de todas as épocas, né? A nossa geração que nos ouve e que acompanha a pregação nesse tempo do fim, o Senhor sempre nos alerta que a sua vinda não há de demorar. Na realidade, por nós pertencermos a uma sociedade imediatista, uma sociedade que gosta das coisas tudo muito rápido, é a geração fast food, né? Tudo rápido, a gente vê a tecnologia trabalhando sempre para poder agilizar o dia a dia dessa sociedade atual. E às vezes, por nós pertencermos a uma sociedade imediatista, a gente, almejando que a vinda do Senhor ela aconteça logo, o mais rápido possível, por causa desse sentimento, né, de pressa, a gente acaba muitas vezes se esmorecendo, achando que o Senhor não virá mais ou que ele vai demorar muito para vir. Isso é um risco muito grande, porque o cristão ele tem que ficar na espreita, sabendo que o Senhor pode vir para buscar a sua igreja a qualquer momento. É muito importante a pregação da vinda de Cristo, ela ser anunciada à igreja, para que venha alertar os servos de Deus, aqueles que estão afastados do Senhor. Alguns me ouvem agora, nessa madrugada, para que você fique atento, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando ele diz que ele vem, e vem sem demorar, mesmo que já se passou mais de 2000 anos, quando ele proferiu essas palavras por intermédio da carta de João, nós não podemos nos iludir pensando que o Senhor, ele não há de vir. Nós devemos ter cuidado, que nós trabalhamos, estudamos, né? Tem você que vai para a faculdade, você que está no trabalho agora, você que corre na labuta diária, você que vive na correria para poder sustentar a sua família. A gente deve sim correr atrás, né, do pão de cada dia, o salário, enfim. Mas nós temos que entender que o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é dar a vida eterna, porque a vida aqui é passageira. E o crente que me ouve agora, o crente não pode esperar a morte. O crente tem que esperar a vinda de Cristo.
É por isso que, por exemplo, o sentimento de depressão, o crente nunca pode pedir a morte. Ah, eu quero morrer. E alguns usam até a própria Bíblia para querer justificar esse tipo de sentimento. Né? Dizendo, eu peço a morte porque Elias pediu a morte. O profeta Elias pediu a morte, mas ele estava passando quase que uma depressão. Ele estava muito para baixo por causa de uma grande perseguição. E é muito importante a gente lembrar que a vontade de Deus não é que o crente peça a morte. Quem serve a Deus não pode ficar pedindo para morrer, mas ele tem que viver em abundância de vida. A vontade de Deus é que nós vamos ser fartos de dias. Quando a Bíblia, por exemplo, fala dos patriarcas, muitos deles, diz a Bíblia, morreram fartos de dia, porque a vontade de Deus é que nós vamos viver, mas viver bem aqui nessa terra e, é claro, sempre ligados com Ele, na sua presença, buscando a sua face. Então, nós devemos estar atentos, aguardando a vinda de Cristo, aguardando a vinda do Senhor. Quantos que talvez estão me ouvindo agora, que perderam essa esperança, que não param mais para pensar nesse acontecimento que será o maior acontecimento da história da humanidade, que é o retorno de Cristo para buscar os seus salvos. E muitas vezes por causa dessa correria diária, trabalho, escola, faculdade, etc. e tal, o nosso coração não está mais sentindo esse calor, esse fervor da esperança da vinda de Cristo. E por isso que nós temos hoje muitas pessoas que estão se esfriando da fé, que estão se apostatando da fé. A apostasia, inclusive, ela é um dos sinais da vinda de Cristo. Nós poderíamos falar aqui nessa madrugada de vários sinais, mas um dos sinais que tem sido mais presente no meio, religioso é o sinal da apostasia. O que é a apostasia? A palavra apostasia vem de apostatar ou afastar-se. No caso do cristianismo, afastar da genuína fé. Muitos cristãos, muitas pessoas que estão me ouvindo agora, inclusive, estão se apostatando da fé, estão perdendo a fé, aquele fervor espiritual. É a doença que havia atingido a igreja de Éfeso, a igreja da primeira carta aqui das 7 de Apocalipse, quando o Senhor disse para a igreja de Éfeso, olha, eu tenho contra ti, porque tu deixaste o teu primeiro amor. Algumas traduções está a primeira caridade. E o primeiro amor é o que é? O que é o primeiro amor? Que o Senhor está repreendendo a igreja de Éfeso ali, que ela perdeu. O primeiro amor é aquele sentimento fervoroso que o crente ele tem quando ele aceita a fé em Jesus. Você que está me ouvindo agora, por exemplo, você lembra quando você aceitou Jesus? Como é que você era? Fervoroso? Não perdia um culto, não perdia uma vigília, não perdia uma oração. Era obediente, era aquele temor, aquela santidade. Mas com o passar do tempo, você foi envelhecendo na fé. A sua fé parece que foi diminuindo. E eu não estou falando de uma fé natural, porque a fé natural até o ímpio tem. Eu não estou falando do dom da fé, porque o dom da fé é repartido pelo Espírito do Senhor a quem for útil. Mas eu estou falando da fé que gera obediência. É a fé para a salvação. E é essa fé que a igreja de Éfeso ela estava perdendo. Uma igreja que lá, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso a primeira vez, diz a história que tinha, eu acho que 5 irmãos lá, que era, se não me falha a memória, até discípulo de João, E Paulo chegou lá e falou com os irmãos, pregou para os irmãos e falou, vocês já conhecem o Espírito Santo? E os irmãos falaram que assim, que irmão falou assim, rapaz, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo colocou a mão na cabeça deles e eles foram cheios do Espírito Santo na mesma hora. Ali nasceu a igreja de Éfeso. E Paulo ficou ali quase 3 anos pregando naquela cidade. Depois essa igreja cresceu tanto, ela se tornou tanto uma potência, numa cidade onde a idolatria era muito grande, A deusa Diana era adorada ali, havia sacerdotisas que ficavam ali nos portos recebendo os marinheiros para poder oferecer os chamados cultos sexuais, E a Bíblia diz que Paulo chega ali, o evangelho cresce naquela cidade. Aí lá no capítulo 5 da epístola aos Efésios, nós temos a igreja cheia do Espírito Santo, Havia os problemas, sim, Algumas contendas, algumas brigas entre a igreja, mas toda igreja tem problema, toda igreja tem as suas dificuldades. Não existe igreja perfeita,
Se alguém está procurando a igreja perfeita, então é melhor partir logo para a eternidade, porque não existe igreja perfeita aqui na terra. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, mas a graça de Deus é o que nos faz superar e ser uma igreja irrepreensível aqui nessa terra. E a igreja de Éfeso foi uma igreja que cresceu, né? Mas lá na epístola aos Efésios de Apocalipse, essa igreja não era a mesma igreja lá de quando Paulo chegou. E o Senhor diz, eu tenho contra ti porque deixaste a tua primeira caridade. Certo? Então nós devemos ter cuidado com esse esfriamento, é essa apostasia que eu estou falando aqui, que nós devemos ter cuidado com ela, porque essa apostasia, esse afastamento daquela fé fervorosa, você já não é mais aquele servo de Deus que tem um compromisso de ir para a igreja, você não é aquele servo de Deus que deve obediência ao seu pastor, deve a Deus a palavra do Senhor, né? Você começa a viver uma vida à deriva. E é um tempo de renovação, é um tempo de buscar uma renovação, porque o Senhor está à porta, o Senhor está para voltar, e Ele está, a sua voz ecoa ainda até hoje, dizendo, eis que venho sem demora. E é muito importante lembrar que se há 2000 anos atrás, 2019 anos atrás, Ele já dizia, eis que venho sem demora, imagine 2019 anos depois, se a vinda do Senhor já não está mais próxima. Paulo diz que a vinda do Senhor, a nossa redenção, está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Ou seja, cada dia que passa, cada dia que nós vamos vivendo, em cada amanhecer, a vinda do Senhor se aproxima. Então quando o Senhor ele fala da sua vinda, ainda no versículo 11 de Apocalipse capítulo 3, quando ele fala da sua vinda, aí ele diz assim, olha, eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse versículo, essa parte B do versículo, inclusive, ela tem sido pano de fundo em muitos congressos que eu tenho ministrado pelo Brasil. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E é muito interessante observar que o Senhor não está mandando guardar a coroa, Ele está mandando guardar o que tens, o que nós temos, para não perder a coroa. Então a primeira coisa que a gente deve observar aqui no versículo 11 é que a Bíblia diz assim, guarda o que tens para ninguém tome a tua coroa. Quando eu leio o versículo, que a Bíblia diz a palavra tua quer dizer propriedade peculiar. Então uma coisa muito interessante que nós temos que guardar no coração é que nós não vamos ganhar uma coroa no céu. Nós já ganhamos uma coroa aqui na terra. Nós só não tomamos posse dessa coroa ainda. Peraí, pastor, mas como é que é isso? Quer dizer que eu já tenho uma coroa? Sim. Nós já temos uma coroa lá no céu. Quem aceitou a fé em Cristo, que crê que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele já tem uma coroa no céu. É mais ou menos assim. Ano que vem, por exemplo, é ano de eleições, eleições para prefeito, vereador e por aí vai. Então, as eleições normalmente acontecem no dia 3 de outubro, aproximadamente, Todo candidato que é eleito no dia 3 de outubro, mesmo ele tendo sido eleito, ele só toma posse da cadeira de prefeito ou vereador no dia 1º de janeiro. Tipo assim, ele já foi eleito, mas ele não tomou posse ainda da cadeira. Ele não tomou posse do cargo ainda. Então, para explicar Apocalipse 3:11, eu estou usando esse exemplo para você entender o quê? Que você que serve a Deus já é um eleito do Senhor. Nós não somos candidatos ao céu. Nós somos eleitos ao céu. Nós somos chamados eleitos de Deus. E como eleitos de Deus, nós já ganhamos uma coroa no céu, meu irmão. Você já tem uma coroa no céu. Você só não tomou posse dela ainda. Por quê, pastor? Porque a gente só vai tomar posse dela quando a gente chegar lá. Mas nós já fomos eleitos e já temos essa coroa. É por isso que ele diz, guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Ele está sendo taxativo no proferir e está sendo bem preciso em afirmar que a coroa já é nossa, é tua. Você tem a sua coroa lá no céu. Eu tenho a minha coroa lá no céu. E só crê nisso quem conhece a Bíblia. Mas ele está dizendo, você tem uma coroa no céu, mas você precisa guardar o que tem. Não é guardar a coroa. A coroa já está guardada.
É guardar o que você tem. Guardar o que, pastor? O que é que eu tenho que eu preciso guardar para não perder? Muitas coisas eu poderia citar aqui que o crente tem que guardar para não perder a coroa no céu. Mas eu vou citar 3 coisas aqui que o crente tem que guardar para não perder a coroa. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 3 coisas você deve guardar para não perder a sua coroa. Você tem um papel, uma caneta aí? Pega e anota aí agora. Essas 3 coisinhas, se você guardar, não tem como perder a coroa no céu, meu irmão. Se você guardar esses 3 elementos que eu vou falar aqui agora, não tem como você perder a sua coroa no céu. Primeiro que quando o Senhor diz guarda o que tem para que ninguém tome, logo o Senhor está deixando claro que tem gente de olho na sua coroa. Que tem gente que está lutando para tomar a sua coroa. E um desses inimigos, algozes e hostis que quer tomar a coroa dos salvos é o diabo. Satanás investe dia após dia para roubar a nossa coroa. E quando eu falo roubar, não é propriamente dito, literalmente, tomar a coroa do crente, está lá no céu e pegar para ele, não. Mas é tirar de nós o direito de eleitos de tomar posse dessa coroa um dia. Por que Satanás quer fazer isso? Porque ele perdeu a coroa dele. Né? A posição que ele tinha no céu de filho, ele perdeu, porque ele foi rebelde. E ele foi expulso de lá, ele foi lançado de lá. E Deus então nos levantou e nos amou e deu para nós esse direito de ser chamados de filhos de Deus. E ele, obviamente, por inveja, o diabo, né, ele se levanta para que nós devemos ser condenados junto com ele naquele grande dia. Então nós devemos ter cuidado e não esquecer que o inferno está lutando dia após dia para poder tomar a sua coroa. Então fica esperto, crente. Fica atento, fica na oração, fica ligado no céu, jejum, vigilância total, porque a qualquer momento o inimigo pode armar uma espreita para te pegar, para te puxar o tapete, para enrolar a sua vida, para te jogar no chão, para destruir sua vida, sua casa, sua família, sua fé. Então você precisa ficar atento. Escute essa mensagem, guarda ela no seu coração. Mas e aí, pastor, o que é que eu tenho que guardar para mim não perder a coroa? Primeira coisa, anota aí, que você não deve, você tem que guardar para não perder a sua coroa. Primeira coisa que se deve guardar para não perder a coroa, guarda a palavra. Isso, a palavra de Deus. E tem um texto da Bíblia que confirma esse primeiro ponto, esse primeiro elemento que nós devemos guardar, que é o Salmo 119, versículo de número 11, está dizendo assim: escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então Davi, ele proferiu essa palavra, né? O salmista proferiu essa palavra: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, primeira coisa que o crente tem que guardar para não perder a coroa, guardar a palavra. Ei, não é guardar a palavra lá na sua penteadeira, não. Não é guardar lá no guarda-roupa ou deixar aberta no Salmo 91, não. Guardar a palavra aqui é você colocar ela dentro do seu coração e praticar os ensinamentos que você recebe dela. Toda a instrução da palavra de Deus, tudo aquilo que é ensinado nas Escrituras, você precisa guardar. Guarda a palavra. Apocalipse capítulo 1, né, diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então não basta ler a Bíblia. Tem gente que é leitor da Bíblia. Tem gente que bate no peito e diz: olha, eu já li a Bíblia toda, já 2 vezes, 3 vezes, né? Eu particularmente já li a Bíblia toda uma vez só. Mas o que adianta ler, mas não guardar? Então, não basta ler, não basta ouvir, deve guardar. Então, se você quer continuar segurando ali a sua coroa para você não perder ela, a sua salvação, para ser mais claro, guarda a palavra de Deus no seu coração. Porque quando o servo de Deus guarda a palavra no coração, quando ele vive a palavra, ele obedece a palavra, ele consegue escapar das trincheiras do mal, das armadilhas de Satanás,
o pecado, o engodo do diabo, que muitas vezes vem disfarçado de uma maneira bela, uma maneira, né, aparentemente o pecado nem sempre vem, né, com cara de demônio, né, muitas vezes o pecado vem escondido através de uma aparência, né, as bandejas coloridas, e o crente tem que estar atento, com a palavra no coração. Então leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, seja um crente fiel à escola dominical, aos cultos de ensino da sua igreja, pesquise a Bíblia, estude a palavra com humildade, sem querer questionar a Bíblia. E quando eu digo questionar, não é você querer tirar suas dúvidas, porque todos nós podemos tirar dúvida acerca de textos e assuntos da Bíblia, mas seja humilde, não questione as Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Outra coisa que nós devemos guardar, segundo elemento que nós devemos guardar para não perder a nossa coroa, é guardar a fé. Isso, essa fé que eu já venho falando aqui, que o Senhor cobrou na igreja de Éfeso, guarda a fé. Paulo escrevendo na segunda epístola a Timóteo, né, o capítulo 4, verso 7, se não me falha, olha, Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Olha aí, outra coisa que devemos guardar, guarda a sua fé. Guarde a sua fé. A nossa fé não é para a gente abrir mão dela por qualquer motivo. Às vezes você, por qualquer motivo, abre mão da sua fé, por qualquer festa, por qualquer balada, por qualquer aventura você tem abrir mão da sua fé. Não, guarde a sua fé, meu irmão. Segura ela, porque infelizmente, como eu já disse aqui, falando da apostasia, muitas pessoas estão abrindo mão da sua fé. Jesus um dia, eu não sei se eu poderia dizer preocupado, ele disse assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele fez essa pergunta e ele não deu a resposta. Ele está dizendo, quando eu voltar a esta terra, será que eu vou achar fé aqui? Porque ele sabia que nos últimos dias muitas pessoas iriam abrir mão da sua fé, perderiam a sua fé. Guarde a sua fé. Não abra mão da sua fé, não desista de Cristo por causa das coisas que você tem passado, as lutas, perseguições, enfim. E para nós encerrarmos, a terceira coisa que você tem que guardar para não perder a sua coroa é guardar a presença do Espírito Santo no seu coração. Né? Por que, pastor, guardar? Porque quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, verso 13 e verso 14, Paulo diz que quando nós aceitamos a salvação, nós somos selados, pastor Walter. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Maravilha. Entendeu? Então todo salvo, quando aceita a Cristo, a sua fé em Jesus, ele recebe um selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. E penhor é o quê? É garantia da nossa salvação. Então guarda a presença, não perca a presença do Espírito Santo na sua vida. Guarda ela. Não seja como Sansão, que a Bíblia diz que quando Sansão contou o segredo da sua força para Dalila, e Dalila então chamou os filisteus e cortaram as 7 tranças de Sansão, que Dalila mais uma vez gritou de Sansão, aí veio os filisteus, e ele se levantou e disse, vou matar todo mundo. Aí a Bíblia diz assim, porém Sansão não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. A presença do Espírito Santo não estava mais com Sansão, e ali os filisteus arrancaram seus olhos, né, humilharam ele. E muitas pessoas têm perdido a presença do Espírito Santo e nem têm percebido, tão envolvidos que estão com as coisas dessa vida, desse mundo. Então guarda esses 3 elementos. Guarda a palavra, guarda a fé e guarda a presença do Espírito Santo, para você não perder a sua coroa. Amém? Orar, né, pastor? Nós vamos estar orando agora. Eu quero orar pela sua vida. Vou, junto com os pastores aqui, orar por você. E se você quiser ter um contato mais próximo comigo, repito, vai lá no nosso canal no YouTube, Pastor Júnior Moza, tá? Moza com Z. E vai lá no último vídeo, coloca seu nome, seu pedido de oração específico que você quer passar pra gente. E quando eu chegar no hotel, ainda essa madrugada, eu vou estar entrando em contato com você pelo nosso canal, e eu vou estar então
apresentando a sua causa. Vamos orar. Amado Deus, Pai das luzes, nós te louvamos nesse dia, nessa madrugada. Nós estamos muito felizes de poder estarmos aqui fazendo a tua obra. E cônscios, meu Deus, de que alguém está sendo tocado agora. Eu creio, Deus. Que alguém está refletindo agora nessa palavra. Que alguém agora está olhando para o céu e está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou tão envolvido com as coisas dessa vida. Pai, eu quero te pedir agora, em cada canto desse estado, em cada lugar, em cada lar, em cada trabalho, onde estiver alguém que foi tocado por essa palavra, está sendo tocado agora por essa oração, que o teu Espírito vá ao encontro dele agora. Que o teu Espírito venha trazer novamente, Senhor, aquele fervor espiritual que talvez não exista mais. Que esse irmão, essa irmã, que talvez está tateando na fé, está cambaleando na fé, que está decepcionado, muitas vezes, com o irmão da igreja, às vezes está decepcionado com coisas da igreja, porque às vezes buscam a igreja perfeita, mas não há, não existe. A igreja perfeita é só quando chegar no céu. Por isso eu quero pedir, renova a fé desse irmão, a fé dessa irmã, traz aquele fervor espiritual novamente. Senhor, eu te peço agora, como Jeremias pediu no livro de Lamentações, renova os nossos dias como dantes, traz um avivamento para a igreja do século 21, a igreja capixaba, que nesse estado o Senhor levante uma igreja poderosa, uma igreja liderada por homens de Deus, pastores cheios do Espírito Santo, que não bloqueiam a ação de Deus dentro das igrejas, mas que libere sobre a igreja e profetize sobre ela uma unção e um poder espiritual capaz de quebrar os grilhões do inferno. Traz a renovação para o teu povo, para essa irmã e esse irmão, esse jovem que me ouve agora, até mesmo essa pessoa que talvez pecou, mas está preocupado, tão angustiado, não sabe como resolver esse problema. Senhor, em nome de Jesus, abre uma porta de escape. Tu és a misericórdia e traz a renovação que a tua igreja tanto precisa. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro a tua bênção, oro pela vida do pastor Walter, pela vida dos seus cooperadores que trabalham junto com ele aqui nessa rádio. Eu oro pela vida do pastor Adão, pela igreja de Bela Aurora e todas as igrejas do Senhor nesse estado. E que a tua graça seja com cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.